Salve, salve, torcedor São Paulino, mais uma vez aqui no nosso canal para falar dessa vergonha que aconteceu hoje. Eu só consegui gravar agora, né, no período da tarde, essa vergonha que saiu, que é a demissão do Crespo, essa diretoria perdida, que não difere em nada da diretoria do Júlio Casares. Podem até não estar roubando, eu espero que não estejam, como o Casares roubou, certeza, em aquela diretoria, vários deles ali, mas o Maciz, ele era vice do Casares, ele era da mesma chapa, ele foi eleito junto, ele estava ali, mas ele não estava, nos últimos anos, ele não estava junto do Casares, ali não importa, não importa, é da mesma laia, é o mesmo jeito. Olha a vergonha que foi tirar o Crespo por causa de nada, de nada. A diretoria ouvindo jogadorzinho A, jogadorzinho B, e ouvindo conselheiros lá dentro que não gostam do Crespo, ficar ouvindo esses imbecis, porque essa que é a realidade. Porque o São Paulo tá ladeando ali com o Palmeiras na liderança do Brasileiro nesse momento, um ótimo começo de Brasileiro. O São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras, sim. O Crespo teve erro? Teve, claro que ele teve. Ele escalou o Luan errado. Só que os jogadores dentro de campo, que não jogaram absolutamente nada. E o senhor Lucas, e o senhor Caleri e o senhor Luciano, que não jogaram absolutamente nada. O Caleri só um pouquinho a mais. O que aconteceu? A culpa é só do Crespo ou é a culpa de um monte de jogador pipoqueiro que tem aí, que nas horas que tem que enfrentar time gigante igual o São Paulo, em decisões falham? Essa que é a realidade, essa que é a realidade. Eu sou totalmente contra essa demissão do Crespo, totalmente contra. Agora que ele tinha ajustado o time, ele tinha acertado, depois daquele começo péssimo no Campeonato Paulista, tinha acertado o time começou bem no Brasileiro, vão e me tira o cara. Por picuinha, porque é picuinha. É só vergonha que tem dentro desse clube aí. É picuinha. Eles estão vivendo em uma realidade paralela. Eles estão vivendo no mundo da lua, achando que o São Paulo tem chance de título, que o São Paulo vai brigar pelo Campeonato Brasileiro, que o São Paulo vai brigar pela Sul-Americana ou pela Copa do Brasil. Acho muito pouco provável. Infelizmente, eu sou São Paulino, amo o São Paulo, mas não tem como se enganar. O São Paulo, a não ser que daqui a um tempo, avançando nos campeonatos, a gente veja que o São Paulo engrenou de fato, conseguiu ali vencer confrontos, conseguiu uma pontuação boa no Brasileiro, continuar essa pontuação boa. E o pior de tudo, eles tiraram o Crespo e estão querendo trazer cada tranca para o São Paulo, gente. Não é possível. O São Paulino não tem um dia de paz, não tem dia de paz. Tava tudo bem, tudo tranquilo. A gente esperando o jogo quinta-feira contra a Chapecoense no Morumbi. Aí esses infelizes, porque eles são infelizes, vão e demitem o treinador que está bem. Não tem, olha, e é difícil o São Paulo a gente conseguir um treinador que fique um pouco estável, e aí os caras pegam e tiram. Eles estão fabricando crise no São Paulo. Essa diretoria, o senhor Maciz, o senhor mesmo, o senhor está dando ouvido para pessoas aí dentro, para tirar o treinador que estava bem, para colocar mais caos dentro do São Paulo. Parece, não, vou virar mídia, vou aparecer na mídia até o meio de semana. Isso é uma vergonha, é uma vergonha. Não deveriam ter tirado o Crespo. E eu não estou aqui, que eu estou defendendo. O Crespo foi mal, foi bem, tirou o São Paulo da fila. E agora pegam e fazem isso com o técnico. Já zoaram ele da outra vez, agora acabaram de sacanear o cara de novo, e agora ainda mais o São Paulo vai ter que pagar multa rescisória do Crespo. Eu não sei quanto é, mas vai ter que pagar a multa rescisória, mais um técnico. Se fosse sair que nem o Zubeldia, porque o Zubeldia realmente, quando ele tinha que ter saído, porque ele estava muito, muito mal. Começou muito bem e depois muito, muito mal. Então o Crespo chegou bem, depois deu uma caída, depois recuperou, aí quando recuperou, manda o cara embora. Aí eu tô vendo diversas matérias aqui, que é brincadeira, gente. Ele teve erros? Claro que teve erros, mas ele teve mais acerto do que erros, porque senão ele não tava assim no Brasileiro, ora. Ele teve muito mais acertos do que erros.
Falando aqui, ó, decisões pontuais, previsões ruins e frases pessimistas. Escalar reservas na Copa do Brasil do ano passado, que perdeu lá para o Atlético Paranaense. Com coisa que os jogadores, quando entraram os titulares, resolveram alguma coisa. Não resolveram absolutamente nada. Tirar o Danielzinho dessa semifinal e traçar a meta de 45 pontos, tá? Ele errou. Só que o que acontece? Ou vocês acham que o São Paulo, naquele momento em que aconteceu, o São Paulo estava brigando pelo quê? Pelos 45 pontos. E o São Paulo continua brigando pelos 45 pontos. Essa que é a realidade. Não mudou. Não é porque está no começo do campeonato, com 4 rodadas, e o São Paulo está em primeiro lugar junto com o Palmeiras, não quer dizer que o São Paulo não está brigando pelos 45 pontos primeiro. Não quer dizer que o São Paulo não vai tomar um revés aí e vai ficar 5 jogos sem vitória. Então, não tem nada garantido. Mas era mais fácil você manter o técnico que estava rendendo do que tirar agora para colocar a tranca. Porque tá aqui, o Felipe Luiz não vai aceitar. Porque ele é assim com o Rafinha, ele é amigão do Rafinha. E aí, a probabilidade que estão falando aí é que ele não vai vir. E aí, quais são os nomes? Diniz e Roger Machado. Vocês são loucos, vocês estão de brincadeira. Diniz, jamais, olha, eu sou traumatizado desse Diniz, cara, eu sou traumatizado. Eu não posso ouvir, eu não posso ver a cara dele quando o São Paulo ia enfrentar esse cara aí. O São Paulo perdeu ainda várias vezes para esse cara aí. Umas 3, 4 vezes o São Paulo perdeu para ele. Quando ele estava em outros times, depois que ele saiu. Eu não aguento ver a cara dele. Porque quando ele estava no São Paulo, o São Paulo passou as maiores vergonhas recentes do São Paulo. Eu acho que foi as maiores da história. E tem muitas coisas nisso daí. Tem a eliminação para o time do WhatsApp do Mirassol. Teve a eliminação, como foi para o Lanús, teve aquele campeonato que foi perdido, que na minha opinião, é lógico que ele também foi muito culpado, mas os jogadores perderam de propósito. Ninguém pode tirar isso da minha cabeça, isso é o meu entendimento, que aqueles jogadores do campeonato de 2020, que o Flamengo que acabou vencendo o campeonato no Morumbi contra o São Paulo, ainda perdendo, eles perderam do São Paulo e ainda foram campeões em cima do São Paulo. E o São Paulo terminou aquele campeonato, não sei se foi em quarto ou se foi em quinto. E esse cara foi demitido, esse Diniz. E aqueles jogadores, para mim, eles perderam o campeonato de propósito. Porque o Júlio Casares entrou e tirou aquele pássaro amiguinho deles. Mas isso daí é passado, mas Diniz jamais, nunca mais, a torcida não vai aceitar. Eu, assim, ó, eu falo para vocês, cara, se contratar esse Diniz aí, ó, eu vou, eu dou uma maneirada, porque eu tenho muitos outros compromissos, é aqui, ó, eu vou fazer um cronograma de vídeos só para ficar espezinhando esse Diniz aí, para ele sair. Porque eu não dou conta de Diniz no São Paulo. E outra, Roger Machado. Olha do jeito que ele saiu do Internacional. Olha do jeito que ele saiu do Palmeiras lá atrás. Nunca ganhou nada esse cara aí. O que esse cara ganhou na vida? De como técnico? E não existe, não existe. Roger Machado é horroroso, horroroso. E tem um monte de gente lá dentro do São Paulo, conselheiro, que gosta desse cara. Não sei porquê. Técnico horroroso, horroroso, péssimo. Aí você tira o Crespo para colocar Fernando Diniz ou Roger Machado, é brincadeira. Nem o Felipe Luiz eu não queria, porque o Felipe Luiz foi campeão do Flamengo, que tem o melhor elenco da América do Sul, tem o melhor elenco. O cara aí que entrou aí, ó, nem conhecia o time nem nada, foi campeão aí do Campeonato Paulista. Então não existe isso, não existe, tá tudo errado, é uma vergonha completa. É uma vergonha completa. Eu só queria fazer outro adendo, né, um adendo aí, que eu vi ontem, depois que o Palmeiras, mais uma vez, rival, sendo campeão, passou por nós. E o São Paulo, gente, São Paulo caiu no ostracismo, essa que é a realidade. Eu estava olhando uma arte que a TNT fez lá, dos campeões paulistas de vários e vários anos, mas falei, eu vou fazer um corte do ano 2000 para frente. Esses 26 anos, 26 campeonatos paulistas que teve. Sabe quantos o São Paulo ganhou? Você, torcedor são paulino, você sabe? O São Paulo ganhou 3 campeonatos paulistas em 26. 3 em 26.
Os outros 23 foram ganhados pelos rivais, os outros 3, e até por um e outro time ali menor, São Caetano, por exemplo, Ituano, que eles ganharam o Campeonato Paulista. Mas o São Paulo ganhou 3. Dos grandes, dos 4 grandes, quem ganhou mais em segundo, em terceiro lugar, na verdade, foi o Palmeiras, ganhou 6, agora eles ganharam o sexto. O sexto, inclusive, nos últimos 6 campeonatos, 7 campeonatos, não 6, o Palmeiras teve 6 seguidos, 6 finais seguidas. E o Santos ganhou 7 e o Corinthians ganhou 8. O São Paulo ganhou 3. O Palmeiras ganhou o dobro do São Paulo. O Santos ganhou mais que o dobro do São Paulo e o Corinthians ganhou mais que o dobro do São Paulo. Se isso não é uma vergonha completa, se isso não é essas gestões e esses caras que acham que o São Paulo ainda é aquele soberano, o São Paulo não é. Infelizmente, eu falo isso com dor no coração. O São Paulo não é mais. O São Paulo precisa ser um time de reconstrução, em reconstrução. Porque isso aqui só mostra a realidade do São Paulo. Quem está fora da realidade são esses caras. Foi o Maciço que, não vou ficar com etarismo aqui, porque ele tem 81 anos, mas olha, isso pode ter influenciado, ele tem aquela cabeça do passado. Ele e diversos conselheiros muito velhos que estão lá dentro, que acham que o São Paulo é aquele São Paulo. Não é. Hoje, infelizmente, o São Paulo não é aquele time. Não é aquele tricampeão brasileiro até 2008. Não é. O São Paulo não é mais esse time. Essa que é a realidade. Isso aqui é assim, dá uma dor no coração ver que o São Paulo ganhou 3 campeonatos paulistas. O São Paulo é coadjuvante no Campeonato Paulista. Vai ver as classificações que o São Paulo teve desde 2008, passou 2008, as classificações que o São Paulo teve até agora, 2025. Olha no Campeonato Brasileiro como que foi o São Paulo. Eu acho que a única melhor campanha foi, não sei se foi em 2014 ou 2015, acho que foi em 2014 que o São Paulo foi vice-campeão. Acho que foi 2014. O São Paulo foi vice-campeão. Daí pra frente, é tudo de quarto, quinto para baixo. Teve 13º, teve nono, teve 11º, teve 10º, teve tudo. O São Paulo como coadjuvante também no Campeonato Brasileiro. Eliminado de Copa do Brasil, uma atrás da outra. Tanto é que o São Paulo só ganhou em 2023. Tá certo, teve um grande período em que, como ele jogava Libertadores, ele não jogava a Copa do Brasil. Mas não importa. Mesmo assim, quantas Copas do Brasil o São Paulo já jogou e só conseguiu ganhar uma? Libertadores, o São Paulo ganhou a última em 2005, gente. 2005. Esse ano vai fazer 21 anos que o São Paulo não ganhou a Libertadores. Nesse período, depois de 2005, quantas Libertadores o Palmeiras ganhou? 3. O Flamengo ganhou? Não, o Palmeiras ganhou 2, né? E o Flamengo ganhou 3. Essa é a realidade, gente. Essa é a realidade. O São Paulo é coadjuvante em todos os campeonatos. No campeonato, na Libertadores, é coadjuvante na Sul-Americana, que só ganhou uma também, é coadjuvante na Copa do Brasil, é coadjuvante no Campeonato Brasileiro, é coadjuvante no Campeonato Paulista. Essa é a realidade do São Paulo. Eu falo, infelizmente, dá uma dor no coração para falar isso, mas essa é a realidade. Porque diversas e diversas má gestões, uma atrás da outra, uma após a outra. E essa atitude do Maciço hoje só reflete essas má gestões. Porque se o técnico tivesse péssimo e a torcida ali, é para demitir, tudo bem, você entende? Porque aí a torcida concorda também. Agora, tirar o cara porque um fez biquinho daqui, outro fez biquinho dali, ele errou. Só que olha, para mim, na minha concepção, os jogadores são muito mais culpados do que ele. Porque eles são pipoqueiros dentro de campo. Eles são totalmente pipoqueiros, e todos, hein? Não é só um e outro, não. São todos. Bando de pipoqueiro. Essa que é a realidade. Então é isso. Essa é a realidade do São Paulo. Diversas más colocações em todos os campeonatos. São Paulo é coadjuvante em todos os campeonatos que ele entra, ele é coadjuvante. Não tem essa, não tem questão. Aí aqui,
Plano A, São Paulo quer Roger Machado para substituir Hernan Crespo. É brincadeira isso aqui. Você trocar o Crespo pelo Roger Machado? Não existe, cara, não existe uma coisa dessa. O Crespo é aquele, o técnico, não é obviamente que não. Mas ele é um técnico razoável, é um técnico médio. Essas coisas aqui são técnicos de nível rasteiro, são péssimos técnicos, péssimos, horrorosos, que é o caso desse Roger Machado e principalmente desse Diniz. Esse Diniz é o pior técnico da história do São Paulo, na minha opinião, é o pior de todos, é esse Diniz, é o pior de todos, não tem ninguém pior que esse Diniz. E é isso. E aí, você já pensou? Roger Machado vai entrar aí, toda a torcida contra. O que vai acontecer? Acabou já com o vestiário. Acabou. Porque eu tenho certeza que tem muita gente lá que gosta do Crespo lá dentro. Acabou com isso. E agora provavelmente o Crespo nunca mais volte para o São Paulo também. Eu não voltaria. Eu não voltaria. Com as duas diretorias sacaneando o cara. Agora, Roger Machado não existe, ele não tem nível para treinar o São Paulo. O Diniz é muito pior ainda. Não tem. Esse cara é horroroso, técnico horroroso. Escuta o que eu tô falando. É ele entrar aí, ele pode ganhar uma aqui, outra ali, daqui a pouco já era. Ele não tem nível, ele não tem tamanho para dirigir o São Paulo. Não tem, mas ele dirigiu o Palmeiras lá atrás. Ele dirigiu o Internacional. Não tem tamanho para dirigir o São Paulo. Não tem. E quem que tem no mercado aí para o São Paulo pegar? Não tem. Aí eu vi uma outra matéria, vou até colocar aqui, as opções. Vote quem que você quer como técnico de São Paulo. Olha essa piada. Isso aqui é piada, gente. Isso aqui é piada. E outra, antes de eu falar os nomes, a imprensa, os rivais todos, obviamente, mas a imprensa aí, verde, a imprensa preta e branca aí, elas estão totalmente malucas querendo que o Diniz seja contratado. Agora, pro time deles, ele não quer. O Palmeiras não quer o Diniz. O Santos pegou lá um tempo e viu como foi. E o Corinthians também jamais quer o Diniz. Mas eles querem todos que o São Paulo contrate o Diniz, que contrate o Roger Machado. Porque são todos antes. Mas olha aqui. Fernando Diniz. Isso é uma vergonha. Felipe Luiz, não vai. Mas eu ainda prefiro o Felipe Luiz a esses dois, não tem contestação. Osório, o Juan Carlos Osório já era aposentado, sai fora. Horroroso também, tava no Remo, para. Galhardo, São Paulo não tem dinheiro para pagar o Galhardo, vocês estão de brincadeira. Essa imprensa aqui é piada. Cuca, que Cuca horroroso. E outra, ele pega o trabalho e sai daqui um mês, daqui 2 meses ele sai. Jamais, sai fora, Cuca. Jamais. Sampaoli, também, primeiro que o São Paulo não tem dinheiro para pagar, ele vai vir querer trazer um monte de jogador, o São Paulo não tem dinheiro para contratar, e ele não é nada demais também, esse Sampaoli aí. Me fala aí os títulos que ele ganhou. Não é absolutamente nada demais esse Sampaoli. E não queria, é muito marrento, gosta de ser expulso, não queria. E Ramon Dias, aí olha, os caras estão avacalhando. Ramon Dias, esse que foi técnico aí do Corinthians e depois foi do Internacional. Pelo amor de Deus, o cara saiu escorraçado dos dois. É brincadeira. Olha os nomes que essa imprensa está colocando. O único que salva minimamente é o Felipe Luiz. O resto é tudo horroroso hoje. Gente, pelo amor de Deus. Aí não tem como falar. O tom é de indignação, o tom é de raiva, porque parece que eles querem destruir o São Paulo. Porque estava tudo tranquilo. Joga essa bomba, traz crise, e pior ainda, se contratar algum desses aqui, é pior ainda, porque a torcida não vai abraçar, a torcida vai ser totalmente contra, e com razão, porque só tem técnico horroroso aqui, E outra, de novo, essa diretoria, esses caras estão fora da realidade. Eles são loucos, eles acham que o São Paulo é o São Paulo tricampeão brasileiro, com o Muricy. Eles acham que é o São Paulo tricampeão da Libertadores, do Mundial. Não é, cara, não é. Isso aí, São Paulo já foi, infelizmente. Talvez lá no futuro, com uma gestão totalmente diferente,
uma gestão competente que é totalmente diferente do que está aí e do que estava aí há décadas. Essa que é a realidade. O São Paulo, quem sabe no futuro ele vai voltar a ser esse time que a gente tanto comemorou inúmeras vitórias e conquistas. Porque olha o retrospecto. Nos últimos 20 anos, que é o que? 2005... 20 anos não, né? 2006, né? Tira 2005 da jogada. O que o São Paulo ganhou de 2005, 2006, agora 20 anos depois, 2026? 20 temporadas. O que o São Paulo ganhou? Ganhou não ganhou Paulista, né? Porque foi em 2005. Ganhou uma Sul-Americana, 2012. Ganhou um Campeonato Paulista em 2021. Ganhou uma Copa do Brasil 2023 e um meio campeonato, que é essa Supercopa de 2024. Foi isso que o São Paulo ganhou. 3 títulos e meio. Essa é a realidade hoje, gente. 3 títulos e meio em 20 anos. Aí você coloca só o Abel Ferreira. Ontem, parece que eu estava vendo, ele ganhou 11 títulos pelo Palmeiras. Aí você tira aí a Supercopa, eu acho que ele ganhou uma. Aí fica 10 títulos e meio, que seja. E o São Paulo ganhou 3,5. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade, gente. E isso só ele, porque nesse tempo o Palmeiras foi campeão de outras Copas do Brasil, foi campeão de Campeonato Brasileiro, foi campeão de Paulista. Então, infelizmente. E os outros todos, né? O Santos ganhou mais título, o Palmeiras ganhou mais título e o Corinthians ganhou mais título. Então, ou seja, no futebol paulista, o São Paulo é um coadjuvante, com toda certeza. Tá certo, pessoal? Vamos esperar aí. Se sair o técnico, eu vou gravar outro vídeo. E tomara que não seja tão indignado quanto esse aqui, mas a probabilidade é que seja. E aí você vai torcer contra. Não, eu não vou torcer contra. Mas o resultado, a gente já vai saber qual que é. Passa um pouquinho a torcida matando e o cara sendo demitido. Essa que vai ser a realidade do São Paulo. Tá certo, pessoal? Valeu, obrigado. Até mais.